Bem-vindos ao Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre sustentabilidade em condomínios. Tenho o prazer de apresentar Bruno Casagrande, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Fundação Vanzolini. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Tenho o prazer também de apresentar Luiz Henrique Ferreira, consultor em sustentabilidade na construção e diretor da Inovatec Engenharia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar já falando do que a gente pode implementar num condomínio existente. Nosso público principal são síndicos, gestores de condomínios, e eles querem tornar o condomínio sustentável, mas muitas vezes eles não sabem o que pode trazer, o que eles podem aplicar para esses condomínios. Gostaria que o Bruno começasse falando de algumas coisas práticas e depois a gente vai batendo um papo, Luiz, o Bruno, a gente falando o que pode ser implementado nesses condomínios já existentes, tanto comerciais quanto residenciais. Perfeito. Ricardo, muito se fala, na verdade, sobre soluções, sobre trocas, de repente, de sistemas, trocas de lâmpadas, automação, esse tipo de coisa, mas pouco se fala em gestão. Às vezes o simples fato de você mudar a forma da condução, da gestão do próprio condomínio, isso automaticamente pode refletir automaticamente em economias. Por exemplo, o simples fato de você fazer a gestão de quadras, geralmente, áreas comuns, que nem sempre tem pessoas usufruindo, e às vezes o sistema que é automático liga em um determinado momento e desliga em outro determinado momento, é só o fato de você mudar essa concepção, passar a ligar esses sistemas só durante o uso, isso já vai trazer uma certa economia. Um outro fator de gestão, por exemplo, é um simples fato. Por exemplo, uma compra de uma lâmpada é olhar a vida útil da lâmpada. Quanto mais tempo essa lâmpada durar, é menos impacto ambiental. No primeiro caso que você citou, são áreas que não estão sendo utilizadas, deixarem as lâmpadas desligadas, por exemplo. Exato. E comprar as lâmpadas adequadas para cada setor. Exatamente. Luiz, efetivamente, quando você constrói um prédio, dá consultoria na construção de um prédio, o que você de lâmpada, vamos falar de garagem nesse primeiro momento, o que você indica para o nosso espectador? Olha, eu acho que tem só uma questão importante sobre as lâmpadas de garagem, é que existe uma norma, né, que você tem que ter no mínimo 90 lux de iluminação, e aí essa medição é um luxímetro, que é uma coisa barata, que o administrador, o síndico pode comprar, coisa de 100, 200 reais, não é muito caro, porque não precisa ter uma precisão laboratorial, né? Então, garantir 90 lux nas áreas de circulação de veículos e nas áreas onde não tem circulação principal de veículos, aí pode sim ter um sensor de presença. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que as áreas onde os veículos circulam, que elas fiquem permanentemente acesas. E nas áreas de vagas, de manobras, onde não sejam os eixos principais de circulação, que você tenha assim o sensor de presença. Justamente por conta da durabilidade da lâmpada. Então, nas áreas de circulação, lâmpadas LED predominantemente. Certo. E nas áreas onde você tem fluxos intermitentes, aí o sensor de presença regulado para mais ou menos 10 a 15 minutos. E não então, com lâmpadas LEDs? Pode ser LED ou fluorescente. Aqui a LED é um pouquinho mais cara, né? Então, o que o Bruno estava comentando é o seguinte, a lâmpada LED é uma lâmpada que o ciclo dela de ligar e desligar, ela resiste um pouco mais do que a lâmpada de vapor metálico, que ou as lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente é um pouquinho mais barata. Normalmente, os condomínios têm que entrar num programa de substituição de lâmpadas. Não dá para trocar todas as lâmpadas de uma vez só porque fica muito caro, não cabe na conta do condomínio. Sim. Então, qual que é a minha sugestão normalmente que eu dou? Nas áreas onde tem circulação permanente, tira o sensor de presença e deixa a lâmpada de LED ligada 24 horas por dia, porque é uma questão de segurança. Imagina uma criança, está ali, o sensor de presença falha, pode ter um acidente fatal que economia nenhuma no mundo justifica esse risco. Então, conforme for trocando, vai pegando as lâmpadas fluorescentes, colocando nas áreas de menos movimento com o sensor de presença e as lâmpadas LED na circulação principal. Daqui a um tempo, quando o condomínio já tiver com esse retorno desse investimento, aí todas as lâmpadas ficam com LED. Então é importante simplesmente garantir 90 lux. Né? Qual que é o ponto que às vezes acontece? Muitas construtoras não entregam as garagens setorizadas. Ou seja, você liga tudo ou desliga tudo.
né? Então, isso às vezes gera uma pequena obrinha que é para poder separar os circuitos. Então, voltando no que o Bruno falou no início, gestão, né? Se a gente fala de um condomínio corporativo, um condomínio de escritórios, por exemplo, que tem um fluxo de veículos muito grande, o dia inteiro entrando e saindo, talvez essa solução seja uma solução que não vai dar os resultados esperados, porque o tempo inteiro vai estar acendendo e apagando luz. Já um condomínio residencial que tem um horário de pico de manhã, eventualmente no almoço e no final do dia, você consegue fazer essa gestão muito melhor. Pegando aqui o que vocês falaram, então não é uma solução padrão para todos os condomínios. Você vai ter que analisar para verificar o que é necessário para aquele condomínio. E uma coisa importante que o Bruno falou é assim, todo mundo pensa em obras, implantações e pouca gente pensa em gestão. Então, uma gestão bem feita pode trazer uma sustentabilidade para o condomínio e uma economia para o condomínio. Sem dúvida. E aí eu já pego o gancho aqui para o Bruno, mais uma pergunta. Bruno, investimento, né? A preocupação que existe principal nos condomínios não, mas é caro trazer sustentabilidade para o condomínio. E isso vai ser muito difícil, aí já é um pouco mais a minha área, ser aprovado numa assembleia. Como que eu vou aprovar para tornar o condomínio sustentável? As pessoas não têm tanta essa consciência. O que você tem a me falar sobre valores, implantação, sobre esse aspecto? Novamente, pegando o gancho da gestão. Nem sempre as melhores soluções são as mais caras. E nem sempre as mais caras vão trazer o melhor desempenho. Então a gente costuma falar muito sobre desempenho, né? O que determinada solução vai trazer versus o desempenho versus o retorno financeiro, né? Então o exemplo que foi dado, por exemplo, da quadra, é gestão. Simplesmente você vai deixar de fazer algo que era automático e você vai personalizar. Isso não vai custar nada e vai trazer um retorno imediato. Luiz, falando em custo-benefício, eu queria entrar agora na parte mais prática da coisa. Quais são as principais ações ou soluções que a gente pode trazer e dar a dica para o nosso telespectador? Olha, a primeira coisa, quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa é reduzir demanda para depois aumentar a oferta. Então a gente está muito bombardeado pela mídia e pelo mercado. Eu quero ser sustentável, eu tenho que comprar alguma coisa, né? E aí vou de novo no gancho do Bruno, não tem que comprar nada, tá? A gente observa que existem inúmeros condomínios com alto índice de vazamentos, tá? Então a primeira sugestão que eu daria para qualquer condomínio é identifique vazamento. Como é que identifica vazamento? Com uma simples manobra de válvulas, de bombas, você consegue ir isolando. O condomínio tem essa vantagem que tem muitas válvulas e muitos registros, você vai isolando os pedaços e avaliando se tem vazamento, tá? Como é que avalia se tem vazamento? Fecha um ramal, por exemplo, deixa só o reservatório lá em cima fechado, fecha o ramal aqui embaixo e deixa uma noite. No dia seguinte, abre o registro da rua. Se esse registro da rua começar a girar, significa que a água vazou no meio do caminho. Então, coisas simples, sem custo, que geram economias brutais. A gente tem um cliente nosso que ele detectou uma economia de 30 mil litros de água por noite, simplesmente fazendo essa manobra de registros que a gente está falando aqui, que qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, o investimento dele foi simplesmente depois contratar um especialista para vedar esse vazamento, alguma coisa nesse sentido. 30 metros cúbicos por noite, a 16, 20 reais um metro cúbico, que é que normalmente paga, dá 600 reais por noite. Ou seja, o que é mais caro? Comprar uma lâmpada de LED, etc, etc e tal, ou desperdiçar água toda noite? E é engraçado que a preocupação sempre e a visão do leigo é investimento. Então, primeiro a gente investe, tem um tempo e depois a gente recupera esse investimento. Não. E vocês dois até agora estão falando em gestão, que é simples e que economiza um valor considerável dentro de um empreendimento. Eu acho, Ricardo, só complementando, para cada condomínio você tem uma necessidade específica, você tem ali uma forma de condução daquele condomínio, você tem um projeto que foi feito no passado, você tem uma forma operacional e que nem sempre essa forma operacional é a mais adequada, é a que vai trazer o melhor desempenho, que vai trazer o melhor redução de gastos, de economias para o próprio condomínio em si. Vocês pegaram, falando em gestão, em estudo, vocês falaram em duas coisas importantes, que é a questão da iluminação, de fazer a gestão da iluminação, estudando aquele condomínio, né? E o segundo ponto que o Luiz falou agora é a questão dos vazamentos. São dois casos práticos. Tem mais algum caso de gestão
prático que a gente consegue indicar para o nosso telespectador? Olha, tem vários, né? Eu acho que um outro ponto que a gente tem observado muito, que é a questão do gás, né? A gente tem observado alguns condomínios, não os mais antigos, mas os de uns 10 anos para cá, que tem piscinas aquecidas com sistemas de aquecimento a gás. Né? A conta de gás dos condomínios é muito alta, é um item representativo no rateio, e muitas piscinas ficam vazias boa parte do dia. Então, essa gestão de também começar a observar os períodos de ocupação e alterar a temperatura da piscina conforme os momentos de maior ou menor ocupação gera economias expressivas. E, uma vez que essa economia é gerada, tem um jeito de potencializar. Então, a gente sempre acha uma maneira de salvar dinheiro, de gerar caixa, para, num segundo momento, fazer o investimento para potencializar a economia, que, nesse caso, são as coberturas de piscinas, ou seja, as piscinas perdem muito calor pela superfície da água. Então, aquelas lonas azuis que você desenrola, aquelas lonas, elas têm um investimento inicial, mas elas mantêm o calor e geram uma economia brutal na conta de gás do condomínio. Então, minha sugestão, de novo, para quem está em casa. Primeiro, entender a ocupação, gerar as economias necessárias para poder comprar a lona sem ter que pedir dinheiro adicional na Assembleia, só com gestão. E depois do entendimento dessa flexibilidade de temperatura e a lona colocada, provavelmente o valor gasto com o gás vai ser consideravelmente menor. Depende um pouco dos condomínios, mas condomínios que não tem nenhuma gestão, você consegue economias da ordem de 30% a 40% numa conta de gás que gira na casa de 20 a 30 mil reais por mês. Ou seja, são valores muito expressivos, que podem ou virar uma redução na tarifa no condomínio mensal ou melhorias. Então a gente está falando aqui tanto de não estarmos, ou muitos síndicos, ou muitos gestores não estarem fazendo uma gestão sustentável, e ao mesmo tempo de eles estarem desperdiçando dinheiro. Então são as duas coisas que a gente está falando. Eu vou chamar aqui o quadro Síndico Profissional de Sucesso, olho na tela. No começo foi muito difícil, sim, fui me aperfeiçoando a cada dia. Hoje estou por volta de 8 condomínios. Um síndico, para que ele possa ser bem sucedido, inicialmente ele precisa se aperfeiçoar a cada dia, se entregar de corpo e alma, sim, mas é um grande desafio e até hoje enfrento vários desafios. Que o nome da sindicância profissional seja sempre visto com muito respeito no mercado. Eu creio, né, e eu quero acreditar que essa profissão seja, sim, legalizada para que no futuro existam pessoas proficientes a cada vez mais exercer essa atividade. Eu escolhi esse curso por ser um dos melhores cursos no mercado. Hoje, inclusive, muitos dos condomínios nos pedem qualificações para concorrer nessas, entre aspas, né, licitações. Eu já participei de uma concorrência onde eu fui obrigada, né, a apresentar o certificado e fez uma grande diferença. Bom, estamos de volta. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de água. Reuso de água, reaproveitamento de água. Vamos ver o que os nossos especialistas têm para dizer para a gente. Até daqui a pouco.